Aqui. Olá, muito boa noite. Eu sou Alexandre Valverde. Esse é mais um vídeo do canal República 1411, um canal para falar da vida em tempos de pandemia de coronavírus. Hoje a gente vai conversar, eu e a Ana Yamaguchi Ferreira de novo, super amiga. A gente fez um vídeo que foi super comentado, as pessoas ficaram super tocadas. Então eu tive o prazer aqui de poder convidar e a Ana também topar. E a gente estava com algumas ideias de um assunto que vem me tomando aqui já há 2 semanas, pelo menos, com quem eu venho dando as voltas, que é a questão do amor. E porque a gente vê as situações todas que estão se desenrolando por conta da pandemia, do luto, as questões psiquiátricas envolvidas na evolução desse problema, a depressão que a gente vem aumentando, a ansiedade, a questão do suicídio. E então eu estava observando muito a questão da falta do amor permeando as relações e isso ter a ver com esse sofrimento aumentado. Então eu fiquei com esse tema do amor, essa questão de como pensar essa questão do amor. E só que é um assunto enorme e acho que aqui a gente está recebendo hoje, e espero que se mantenha aqui conosco nesse papo, porque vai ser muito bom, a Beatriz Araújo, que prontamente topou a ideia de conversar sobre essa questão do amor, e a gente entendeu que ela é muito ampla e que então a gente deveria tentar fazer alguns recortes, e aí a gente propôs que então a gente ia conversar hoje sobre a questão do amor dentro da família, o amor parental, o amor filial, o amor fraterno, porque as relações se intensificaram nesse começo de pandemia, a entrega a quem está próximo da gente, se é que houve, talvez não tenha acontecido, mas nós estamos, como a gente estava comentando, condenados a viver nós mesmos agora, né? Então essas relações elas se evidenciam muito e então eu gostaria de falar sobre as transformações que eu já tenho observado e que tenho vivido também. Então, só para não estender muito aqui a introdução, que já está ficando longa, eu queria que, por favor, Beatriz Araújo, você se apresentasse e depois a Ana de novo. Um beijo grande para vocês. Oi, Ale. Oi, Ana. Obrigada pelo convite, que me pegou assim de surpresa. É muito bom falar sobre amor. E melhor do que falar sobre amor é amar, né? Então, acho que a gente vai falar dessas possibilidades, eu estou achando. E eu sou psicóloga clínica e atuo como psicóloga. É uma das minhas formações. Sou formada também na área de comunicação e de roteiro. Então, eu vivo exercitando o meu olhar para as diferentes perspectivas, né? Maravilha. É isso. Aninha, quer se apresentar mais uma Vamos vez? lá. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Ana Yamaguchi Ferreira, sou psicóloga clínica e estamos aí novamente para conversar sobre o amor, esse tema tão grandioso, né? Você quer começar, Ana? Aproveitar então que você ficou com a última bola aí, você quer falar alguma coisa? Quer deixar a Bia começar? O que você prefere fazer? Conversa, Ana. Você Vamos começa lá, vamos começar então. Então, a gente estava pensando sobre o tema do amor em família, né? Porque todos confinados aí, a gente está vivendo um momento em que a família se torna muito importante, mais uma vez muito importante, né? As relações das pessoas próximas se tornam as principais relações do cotidiano, né? Da vida da gente, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que falar sobre a família é falar sobre os nossos sentimentos, nossos relacionamentos mais profundos, né? Você está vivendo com a sua família ou você está sozinha? Você está na sua casa, você está no apartamento só você, não é isso? Eu Que moro lembro. com um amigo, né? Eu divido com um Sim, amigo aqui tá. e vejo meus familiares muito esporadicamente.
Tá. E você está se relacionando com eles como? Por vídeo, assim, como a maior parte Por dos casais? vídeo, por WhatsApp, né? Por mensagem. Às vezes eu vejo a minha mãe, mas de longe, é porque a gente é vizinha, né? Então, às vezes ela vem entregar comida ou eu entrego comida para ela, né? Que é um afeto mais nipônico, né? Minha mãe é japonesa. Então, essa coisa de entregar comida é afetiva, né? Uhum. Que legal. E você sentiu que mudou alguma coisa? Você acha que em algum nível, algum modo, a relação de vocês ficou transformada além dessa questão do cotidiano, claro, né, que tem todas essas rotinas que ainda se estabeleceram apesar da distância, né, que é bem interessante. Mas e como que você notou alguma mudança em relação ao modo de estar presente com eles, na Eu acho que intimidade? como é muito mais raro a gente estar perto, assim, presencialmente dos familiares, os afetos são bem mais intensos quando a gente encontra com eles, né? Então, assim, eu estive recentemente na casa dos meus pais, né, que moram perto de mim, e, assim, foi muito legal, assim, foi muito afetivo estar com os dois, almoçar com os dois, né, os dois fazerem questão de eu estar lá, de conversarem comigo e tal, a gente conversar, né, de forma muito afetiva, muito próxima, deles pedirem a minha presença mais vezes na casa deles, apesar dessa dificuldade, né, da gente se encontrar, até mesmo por um cuidado, assim, né, Uhum. para não expor ninguém. Então, assim, é muito para um filho ouvir assim, venha mais vezes, né, na minha casa, quando possível durma aqui, sabe, aquelas coisas de pai e mãe que não quer se separar do filho. Então, assim, é bonito isso, né? É muito verdadeiro, assim. E acho que a gente sabe, né, que assim por uma cronologia talvez mais natural da vida, os nossos pais possam ir primeiro, né? Então acho que assim a questão do amor aqui que a gente está conversando hoje também tem a ver um pouco com a questão da finitude das pessoas, né? Como tem morrido muita gente, essa coisa de saber que alguém pode ser o próximo, né? Isso Uhum. bate de uma forma muito muito forte, assim. E você teve a história do seu irmão, né? Então, quer dizer, vocês viveram dentro de casa essa inversão da lógica natural das coisas, né? Isso também foi muito Sim, revelador para vocês, né? dessa verdade, né? Como eu perdi um irmão, né, há 10 anos atrás, o Pedro, e a gente viveu essa inversão de um filho ir primeiro que os pais, né? E como isso é dolorido, né? E como é difícil perder um membro da família, assim. É uma vivência muito, muito sofrida, de muito sofrimento, assim, de muita dor, né? E acho que, como a gente já viveu isso, a gente sabe da importância de cada membro da família, assim, né? De importância de aproveitar a presença, a existência de cada um, né? Uhum. É bem interessante. Eu acho que essa experiência também que você viveu, Ana, pelo que eu lembro assim da história quando você me falou e das vezes que você fala também, que você falou nos vídeos e tal, é, os seus pais eles têm uma relação muito preciosa, né, com vocês, assim, pelo que você me fala, assim, sempre eu ouvi isso, sempre eu senti muito isso de vocês. Eu conheço você com seu pai, né, e essa presença, assim, e acho que essa perda, não sei se ela não sei em que nível ela é responsável por isso, se intensificou isso ou não e tal. E, e eu tenho a impressão que com a pandemia teve talvez no seu caso, uma coisa mais de aprofundamento daquilo que já estava Uhum, uhum, enraizado e consolidado, né? O que uhum. é uma força propulsora daquilo que já estava lá, né? A minha história com a minha família é bem diferente, assim, é bem curioso. Com a minha família, com o meu pai, talvez, principalmente, né? Mas daqui a pouco eu conto. Mas tem uma coisa interessante no seu caso de uma afirmação, uma reafirmação daquilo que já Uhum. estava muito consolidado, cristalizado, né? Eu vejo muito isso, assim. Sim, eu acho que agora com a questão da pandemia, né, e com a morte à espreita, né, a gente sabe que não só o meu irmão era finito, que é uma coisa óbvia, porque ele foi primeiro,
mas como todos nós somos finitos, né? Eu, meus pais, meus irmãos, todos nós podemos potencialmente ir embora a qualquer momento, assim. Então isso faz com que os afetos fiquem muito maiores, assim, muito mais amplificados quando a gente se encontra, quando a gente se comunica, até laços mais frouxos ficaram mais fortes, né? Então isso tem acontecido. É bem legal mesmo isso, nessa questão desse convívio que fica, ele fica quase, mesmo, isso é hiperaflorado, né? É uma coisa muito, é uma sensação de estar vivendo realmente cada dia como se fosse o último, né? E fica nessa coisa, e se for hoje o último? Então você vai para uma entrega em que isso fica cultivado, né? Reconhecido e cultivado, tipo, nossa, que bom que a gente pode estar nesse lugar, né? Mas eu fico pensando também nas situações em que isso não acontece. E a gente tá ouvindo a sua história, assim, embevecido, né? Tipo, nossa, que lindo, né? É muito bonito te ouvir falando dos seus pais. E ao mesmo tempo eu olho e falo, putz, mas quantas pessoas têm esse privilégio de ter uma família que seja tão coesa, tão consoante? Não vou nem dizer que seja coesa, que seja consoante. É muito raro, né? Você quer falar sobre isso, Bia? Eu estava ouvindo a Ana e pensando até numa frase da filósofa, da Hannah Arendt, que ela falava assim, que o grande isolamento, né, a gente está vivendo tempos de isolamento e tal, mas que o grande isolamento é cercar-se daquilo, das pessoas que pensam igual a você, que esse seria o maior isolamento. Então, acho que a família é um prato cheio, né, para a gente entender que existe amor mesmo que as pessoas pensem diferente. Uhum. Né? A família idealizada, ela é teórica, né? Uhum. A família onde existem pessoas que foram criadas, né? Ah, não tem filho igual, tal. Eu sou de uma família de 6 filhos, sou a segunda filha, mas eu perdi minha irmã muito cedo. Ela tinha 28 anos e deixou 3 filhos, que eu inclusive me apropriei deles. Então, eu tenho uma relação de mãe, uma relação privilegiada até, de certa forma, porque é uma mãe que quis ser mãe, que aproveitou a brecha. E esse amor, ele é mais, como se dissesse, ele é tão grande porque você pensa que não seria possível isso. O que num determinado momento é um medo de assumir, você vai percebendo ao longo do tempo que aquilo é a sua história e é o seu jeito de cuidar, é o seu jeito de amar, né? Então, eu moro com uma das minhas sobrinhas, que é minha filha, com a caçula, que já é super adulta, e a gente tem tido momentos muito importantes nessa pandemia. Ela está trabalhando aqui de casa, eu também, e eu acho que eu chamo de as brechas da pandemia. E que, como toda brecha, ela transborda, ela escapa pela brecha. Então, coisas difíceis passam por essa brecha, mas também é pela brecha que a luz entra. Não tem outra forma. Então, eu penso que o amor na família, ele é um amor muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Eu já perdi pai, mãe, e estou aí com eles todo dia até hoje, falando com eles, resolvendo questões com eles. Então, acho que a pandemia ela vem trazer a necessidade de você aceitar como a vida funciona. E Bia, você está em paz com... Desculpa te interromper, porque você está em paz com Pode seus falar. pais? Com seu pai e sua mãe? Quando você fala dessa presença constante deles, ela é como ela é? Ela é de paz e guerra. Tem horas que eu brigo com eles,
e tem horas que eu, assim, estou muito em paz com eles. É assim, de qualquer maneira, esse amor, da minha parte, assim, nunca foi questionado. É um amor muito impressionante, o amor que a gente sente para o pai e mãe. Independe das questões mais difíceis, das diferenças e tudo. Ele está aí. E eu também, através dos pacientes, amigos e tudo mais, estou vendo assim que a família é a base mesmo, não é uma teoria, é na prática, né? Uhum. Você quer abraçar as pessoas, você quer dizer algumas coisas para elas, você percebe aonde está o seu amor por elas. É no seu jeito de ser, continua sendo o mesmo jeito de ser, mas aí você reconhece que aquilo é o amor que você sabe dar. Então, é um aprendizado, né? Você reconhece os jeitos dos seus pais em você? Você sente essa coisa da herança, assim, do puxei do meu pai, puxei da minha mãe? Como que você sente isso encarnado, assim? Eu acho que é o tal do mundo dado, né? Você nasce e está aí, você herda, assim. Você herda as coisas. Mas o interessante é quando você entende que você não está aqui para repetir coisas que eles fizeram. Eu sou da opinião que toda geração ela vem para uma evolução, ela vem para superar a anterior. Sempre, sempre, não tem jeito. E então, a hora que você entende que você herdou, porque era a única maneira de você dar continuidade, você vai, você se diz, você se libera, entendeu? Uhum. E libera o outro também, né? Sem dúvida, cada vez que você se libera, você libera o outro, né? Uhum. Isso é uma coisa muito importante que você falou. Uhum. Agora, a pandemia, ela era inesperada mesmo, né? Ela pegou de surpresa, assim. E as pessoas estão sentindo algo diferente, né? Bom isso, sentir diferente. Então, isso é uma coisa bem interessante, assim, você está falando dessa questão da pandemia, acho que eu já vou até começar por aí, assim. A gente está aqui agora, estou morando com a minha mãe, com a minha irmã, com meu cunhado e meus sobrinhos, em Santo Antônio do Pinhal, mas faz um mês atrás eu passei quase um mês em Vinhedo, na chácara onde meu pai mora, que foi lá, inclusive, que a gente filmou, né, Ana? E foi muito interessante passar esse mês com ele, assim. Primeiro que passou meu pai, a mulher dele, atual, minha mãe, que é ex-mulher, os filhos e os netos. Uma coisa bem curiosa, assim, falar, gente, depois de 36 anos de separação, essa situação, assim, você fala, ué, coisa engraçada, né? De repente a gente estava na mesa, assim, falou assim, mas gente, eu não lembro dessa cena faz realmente 30 e tralalá anos, assim. E a gente eu não tinha nem lembrança dessas questões, na verdade, porque meu pai se separou da minha mãe e eu tinha 4 anos. E até o jeito como eu tô falando, meu pai se separou da minha mãe, né? Então tem esse registro de que ele que foi embora de casa, nessa essa narrativa e tudo mais. E eu, por muitos anos, sempre fui muito rancoroso com ele por causa disso, assim. Sempre tive muita dificuldade, porque esse era o lugar dele, ele foi embora de casa, ele deixou a gente, ele não foi presente, ele não participou da minha vida, ele não olhou para mim, ele não me orientou. Sabe essa coisa toda do rancor, assim? Tipo, tinha o armário inteiro dele com todos os pacotes de todos os tipos e ficava lá, abria a porta, olhava para ele e falava, eles estão aí mesmo, plaf. E em um momento da minha vida eu quis meio que esquecer também que essas situações estavam, porque acho que elas me perturbavam tanto, me incomodavam tanto. Eu fui aquele adolescente revoltado contra meu pai, não sei o quê. Eu fiquei 5 anos sem conversar com ele, acho, dos 18 aos 20, lá, dos 17 aos 20 e tanto, não sei o quê. E sempre nessa posição, então, né? Eu não sei da onde, mas meu pai é meu inimigo e vai continuar sendo, eu vou sempre brigar com ele e tudo mais. Apesar de ter uma super admiração, e é muito curioso, porque meu pai é psiquiatra, né? Eu também sou. E no começo eu falava que eu não ia fazer psiquiatria porque eu não queria imitá-lo, mas depois eu acabei escolhendo psiquiatria por influência de um amigo meu que falou, olha, eu tô indo prestar psiquiatria, vamos lá, tem tudo a ver com a gente, tal e tal. Falei, tá bom. Na época eu queria fazer, eu queria fazer gastronomia, queria desistir da medicina, eu já tinha pensado em fazer cirurgia plástica, um professor meu psiquiatra falou que era fetiche, que eu não podia fazer. Então eu fiquei assim, falei, bom, no fim fui para psiquiatria, adoro o que eu faço.
Mas meu pai é psiquiatra, então fica aquela coisa assim, tô imitando meu pai, tô querendo me parecer com ele. E não só meu pai é psiquiatra, a irmã dele é psiquiatra e o marido dela. O irmão dele era psiquiatra e a mulher dele. Ou seja, família inteira de psiquiatra. Eu falei, meu, o que que eu vou ser mais um nessa história toda? E não querer imitá-lo, e vou fazer uma psiquiatria diferente do meu pai, sabe assim, vou ser diferente e tudo mais. E depois, com uns 27, 28 anos, eu achei que eu tivesse resolvido essa situação com ele. Eu tinha... Meu pai já sabia que eu era gay, eu já tinha me separado da minha primeira namorada, que a gente viveu 7 anos, ele queria saber tudo sobre essa relação para entender que gay eu era, que não sei o que e tal lá. A gente teve uma super conversa, eu falei, olha, acho que eu resolvi um problema com meu pai. E, na verdade, não tinha resolvido um problema com meu pai. Porque aí eu descobri, nesse último mês que eu passei com ele, uma situação que foi justamente uma vivência completamente oposta à que eu sempre tinha vivido. Ela não precisou entrar num conflito para se resolver, porque, assim, por conta de uma circunstância, eu fui morar com ele, e aí ele estava próximo de mim de um jeito muito zeloso, ao mesmo tempo tinha um olhar, obviamente, de pai, aquela coisa do tipo, não faça assim, fica assado, que foi... Até fiz uns vídeos sobre isso, porque eu saí no começo da pandemia, eu dei uma super subida na minha ansiedade, fiquei muito excitado, muito exaltado e tudo mais, as pessoas começaram a se preocupar se eu estava surtando e não sei o quê. E aí meu pai falou, vem para cá, você vai ficar aqui comigo, vou cuidar de você e vou ficar te olhando. E foi ótimo, né? Então, tudo bem, teve esse olhar zeloso dele ali nesse momento. E finalmente eu não surtei, né? Tô aqui e tal. E eu talvez tenha surtado aquele instante. E aquele momento. E aí, por conta exatamente desse olhar zeloso e também de eu não estar querendo buscar briga, eu consegui viver com ele, pela primeira vez, um cotidiano. Sabe, uma coisa assim, de vamos comer junto, vamos conversar, a gente vai bater papo, a gente vai ficar sonhando no trabalho futuro, e de repente ele vai começar a olhar para mim e falar assim, Alexandre, eu me reconheço em você e reconheço você em mim. E a gente poder chegar, inclusive, ao ponto de eu assumo para mim que eu tenho TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Meu pai é o típico hiperativo, assim, até hoje. Ele construiu as 6 casas da chácara onde ele mora. Ele construiu com a própria mão, assim. Meu pai é totalmente hiperativo, só que ele não reconhece. E aí eu cheguei e falei assim, pai, você percebeu que a gente tem a mesma doença? E eu acho isso incrível, na verdade. E aí eu me sinto muito... Aí comecei a perceber que eu me sentia muito amoroso dele nesse sentido, assim. Porque a gente pode falar, cara, isso que eu recusava nele, eu estava recusando em mim também, a minha hiperatividade, esse meu modo expansivo, e que, de um certo modo, a gente competia nesse sentido, e acho que ele também competia, ele assume isso também, e a gente poder chegar no momento da vida, 40 anos de idade, eu falava, gente, eu achava que eu já tinha perdoado meu pai, mas eu não tinha perdoado. E, de repente, viver nessa relação, esse perdão, e reconhecer uma questão, assim, tipo, um estar com ele, uma tranquilidade e uma troca, às vezes conflituosas, muitas vezes não, a maior parte das vezes não, o ponto dele chegar e falar assim, a gente precisou dessa pandemia, dessa desgraça acontecer, para a gente poder se reunir na casa e fazer surgir isso, assim. A gente poder estar aqui olhando para essas coisas e vivendo isso. Então, eu acho incrível, assim. Então, eu tive, Aninha, por isso que eu fiz esse comentário em relação à tua fala, o oposto do seu, porque foi uma afirmação oposta àquele rancor que eu sempre vivi. Então, foi uma libertação disso, assim, para mim, uma libertação desse rancor, um reconhecimento de que eu não tinha, então, perdoado meu pai, por isso, né, essa grande ausência, essa grande falta, e que, na verdade, hoje eu reconheço, mas eu já tinha reconhecido isso anteriormente também, que se eu sou o homem independente que eu sou hoje, também tem a ver com isso, com o fato de que eu estava no mundo sem meu pai, nesse sentido, tipo, vou ter que me virar, né, vou ter que ser eu mesmo e tudo mais. Então, também isso me deu o tamanho que eu tenho. Não sei se é grande, se é pequeno, se é muito, se é baixo, se é alto, se eu não sei, mas assim, eu sei que eu tenho o meu tamanho, e eu sei que isso tem a ver também com isso. Então, de um certo modo, poder agradecer a ausência é uma coisa curiosa, assim. Mas eu sei que também a liberdade que eu posso alçar, ela tem a ver com isso. Que talvez eu pudesse ter sido muito mais oprimido pela presença dele se ele tivesse permanecido em casa. Então, tem toda uma questão curiosa que vai se revelando com tudo isso, assim. Mas o fato é que tudo bem, assim, tem uma coisa de reconhecer esse passado e falar, tá tudo bem, eu te amo apesar disso, assim. E poder reconhecer pela primeira vez na vida, porque isso foi uma coisa incrível. E aí eu vou terminar minha fala, Aninha, para passar a bola para você, senão eu vou ficar aqui no meu monólogo, porque eu me empolguei. Mas essas férias eu fui passar e tive 2 aprendizados de amor maravilhosos, assim, com a minha família. 3 aprendizados de amor. Um em relação a reconhecer amor por tio, que eu acho muito bonito. E minha tia, aí ficou emocionado. Desculpa. É muito legal assumir isso, assim.
Depois, o amor pelo meu primo, que é uma coisa muito legal, também tem uma textura muito curiosa, amor de primo, porque é uma pessoa da tua geração, uma pessoa que nasceu quase junto com você, que você conhece desde pequenininho, e que você olha e fala, cara, não é irmão, não é amigo, é uma outra coisa, né? E essa coisa é linda também. Então eu fui redescobrir lá, porque minha tia, meu primo mora em Nova York, né? Ele nasceu lá até. E fazia um tempão que a gente não se via, então a gente pôde assumir também esse amor de primo, que eu acho muito bacana. E aí eu tive um terceiro aprendizado do amor, que foi muito, muito interessante, que minha tia falou. Ela falou assim, eu vim para cá, para Nova York, porque eu amava minha mãe, a sua avó, né? Falando de mim, para mim. Mas eu não gostava de viver com ela. E aí ela falou assim, Alê, você entende que amar e gostar são duas coisas muito diferentes? E que eu sempre vivi em conflito porque eu amava muito minha mãe, mas eu não gostava desse convívio. E eu falei, caraca, né? E uma coisa assim que você fala, caramba, que soco, assim, né? E aí eu acho que isso também é de um perdão enorme, de você poder se perdoar por amar e não gostar do seu pai, amar e não gostar da sua mãe, amar e não gostar do seu primo, da sua tia, de sei lá o quê. E um amor em relação, e um perdão em relação também, a ela no caso, em relação à minha avó, de poder falar, eu também te perdoo porque você não me fez gostar de você, eu te amei porque isso estava dado, é um amor que é encarnado mesmo, não tem muito como se furtar disso, assim. Então tem esse duplo perdão nessa frase que eu achei incrível, eu achei um aprendizado, você fala, caramba, né, a diferença entre dois verbos, e você fala, uau, tem tanta coisa nessa diferença, assim, e que é importante, que é libertador também. Eu acho que esse aprendizado, ele liberta, porque ele aceita, ele diz, tudo bem, é isso, tá certo, tem essa balança, tem esses dois pratos, e não necessariamente ele é equilibrado, e tudo bem. Então, eu achei muito legal. Então, foi esse meu aprendizado do amor familiar, assim, desde o começo do ano, e a pandemia já tinha começado em Nova York, então acho que tem a pandemia no meio dessa história também. Se você quiser falar alguma coisa, Nia, quiser comentar, eu terminei minha fala. É muito bonito, assim, falar sobre o amor, e eu acho que quando a gente fala sobre o amor, acontece isso que aconteceu com você, Ale, de ficar emocionado. Porque o amor nos leva para um registro de abertura, de uma quase fragilidade, né? De uma exposição muito grande, né? De uma abertura muito peculiar mesmo e muito forte, né? Uhum. Então, assim, espero que nós três não terminamos aqui o vídeo chorando os três. Eu não tenho vergonha, não. Se você quiser que eu comece a chorar instantaneamente, talvez eu me segure, mas eu começo a falar dos meus sobrinhos, porque é muito interessante. Eu acho que eu me emocionei falando da minha tia, porque eu tenho vivido muito esse amor sendo tio. E falando assim, isso existe mesmo, não é uma coisa que assim, você é tio, não é. Cara, amor de tio é uma coisa maravilhosa, é incrível, assim. Eu sou completamente louco por meus sobrinhos. Então, assim, você vai abrir minha geladeira aqui, tem, sei lá, mais coisa para eles do que para mim. Assim, na minha despensa, certamente tem mais coisa para eles do que para mim. E é muito interessante, porque eu me sinto também zeloso como quem está ali por cima, sabendo assim, quero ver se eles estão indo bem, se eles estão crescendo, se eles estão educados. E eu posso me divertir muito, até de um jeito mais esculhambado, assim, do que os pais, né, que talvez tenham que manter ali uma linha e tal, e eu posso, tô nem aí, né? Então tem uma coisa muito gostosa nesse sentido, e o convívio com eles está sendo um bálsamo, assim, não dá nem para... É vivificante demais essa questão, a criança na casa, né? Então eu também estou com o privilégio de poder estar vivendo agora, assim, é um privilégio absurdo, eu sei disso, tem muita gente que está sozinha e tudo mais. Então, mas sim, estou com a minha mãe, estou com a minha irmã e com o meu cunhado e os meus sobrinhos. Então, eu tenho certeza que isso contribui muito. Acho que não tem nem a dimensão disso é muito difícil de dar, né? Mas assim, eu entendo que muito da minha sanidade neste momento tem a ver com isso, assim. Tem a ver com essa coisa muito sólida, assim. Esse conforto, é um conforto, é uma coisa. As crianças adoram descer aqui no meu andar aqui da casa e subir nos meus colchões. Aqui tem um monte de cobertor fofinho e tal. Essa coisa acolchoada, sabe assim, que é a família, que você se joga no edredom, assim, e todo mundo fica meio engalfinhado. Isso é impressionante começar a lutar, assim. E que bom que eu tô podendo viver isso na presença com eles, né? E a pandemia também permitiu isso. É muito maluco, porque a minha irmã mora na Ilha Bela, eu tava morando em São Paulo,
E a pandemia fez com que isso acontecesse, então eu estou podendo ter esse convívio com os meus sobrinhos que eu nunca tive, tão intenso. Então está sendo maravilhoso para mim. Bia, Oi, E você, então? eu estou adorando ouvir vocês. eu queria fazer uma pergunta para a Bia, né? A gente já conversou, a gente é amiga, e a Bia já me falou que o amor tem muito de uma habilidade em amar, né, Bia? Que você já comentou comigo, assim, e eu queria saber do teu lado, assim, como é que você vê isso? Em que sentido o amor é uma habilidade? Amar é uma habilidade, sabe? Em todos os sentidos, eu acho, né? Né? A gente está falando em qualquer tipo de amor. Hoje a gente está falando de amor da família, né? Então, às vezes você ama a sua família, mas você não tem habilidade para que esse amor apareça. Porque a habilidade, eu entendo a habilidade assim como... Eu sempre falo assim, família é querer ter família. Então, já começa daí. Na hora que é uma decisão você estar ali naquela família e se esforçar para que tudo dê certo. Porque eu sou de famílias grandes, né? O Ale estava falando dos tios. Eu, por parte de mãe também, era ela mais 5 irmãos, então eram 5 tios lá. E parte do meu pai era ele e mais 8 irmãos, então tinha mais 8 tios. Então eram famílias muito numerosas e que eram um valor, primeiro, a união entre os irmãos, o amor pela família. E muitas vezes a gente deixa de se relacionar por falta de habilidade. Você diria habilidade Duro. e abertura? O que você... Que é curiosidade... É isso que você fala. Duro o que é? Então, Desculpa, fala. não, porque é duro você primeiro identificar e depois essa inabilidade e ter e receber as consequências dela, porque dói pra caramba. Você quer fazer alguma coisa porque o amor em família é o cuidado, é a essência do que é o cuidado. A Ana estava falando da mãe que deixa comida. A alimentação, ela é o primeiro cuidado da vida, né? Que é o peito da mãe. Então, a família se faz, o amor da família aparece muito nos almoços de família, todo mundo junto para comer alguma coisa, para fazer uma receita que é tradição da nossa família. Aqui é tradição a nossa feijoada, aqui é tradição isso e aquilo. Então, tudo, a comida está no alimentar o afeto um pelo outro. E está em dar continuidade a essa família. Né? Dentro das famílias, as pessoas brigam pelo caderno de receitas da avó. Pelo caderno de receitas, né? Hoje todo mundo escaneia, mas antigamente a gente brigava. Porque aquela letrinha da sua mãe, da sua avó, é muito importante. Né? Eu tenho relação com a letra da minha mãe, relação de lista de supermercado que ela fazia. Manteiga, farinha, tal, porque eu acho aquilo bonito, com a letra dela, as anotações dela. Então, eu acho que esse chamado assim para tratar de habilidade, você precisa ter abertura mesmo. A abertura é uma competência. Concorda? Ela é uma competência. Agora, a gente está num mundo muito, eu vou falar algumas vezes dessa palavra, muito idealizado. Por mais liberdade que a gente tenha para ser o que eu acho que é um mundo muito vigiado do que as pessoas são, do que você é, do que o outro é, do que o outro não é. O tempo todo a gente está
nesse julgamento. Mascarado, né? Não, e aí e pôr nas máscaras, os biquínis, os bonés, para ficar no conforme ali. Isso. Uhum. Então, dentro da família, o que eu acho que a maior habilidade é você lidar com as suas próprias expectativas de família. Então, você reconhece hoje que você tinha uma expectativa de um pai presente, mas que essa ausência te proporcionou outros ganhos. Uhum. Né? É muito difícil, por exemplo, a gente ter que reconhecer que a pandemia vai trazer ganhos, mas que ganhos? Ou muitos, A que né? custo? Sim, mas acho que a gente não pode recusar isso. A gente entende, Não acho que a pode gente, recusar. o que está acontecendo é uma constricção para um ressurgimento, é um parto. Tudo isso é uma constricção, um grande trabalho de parto, extremamente doloroso. Eu não estou aqui querendo relativizar nada, assim, mas eu estou dizendo que vai ter muita mudança e muita mudança positiva. Eu sou otimista. Muita mudança. Pode ser que eu seja um otimista doentio, mas eu sou muito otimista em relação a isso. Assim. Eu acho que o que eu diria de você é que você inspira pessoas. A Ana inspira, né? Fiquei muito impactada com aquela conversa de vocês, justamente por isso, pela intenção da conversa. Porque é realmente uma entrega para que outros se utilizem dela, utilizar no sentido mesmo de aproveitar, usufruir, questionar, polemizar. Mas, assim, você acha que é o momento certo para fazer isso? Porque eu fiquei pensando depois, assim, quando que a gente entende que a gente está pronto e preparado para falar e para ouvir certas coisas, né? E aí eu pensei assim, bom, preparado para falar nós estávamos, né? Porque acho que a coisa, exatamente ela não foi combinada essa conversa, né? Então ela eclodiu de uma disposição, uma predisposição a se expor e a falar as próprias verdades ali com todos os percalços que isso possa gerar, falamos. E aí eu fico pensando, eu ouvi muita gente generosa, ouvindo e entendendo e tudo mais. Mas eu também vi pequenos, mas ainda um olhar do tipo, qual que é a adequação disso? Que exposição, que excesso e tal. Então, o que significa isso, né? Onde que a gente põe esse recorte de dizer o que é razoável, o que não é razoável, o que é necessário, o que não é necessário? Porque eu acho que isso talvez não seja razoável, mas seja extremamente necessário. Abrir, a rasgar a roupa e falar, olha quem eu sou aqui, ó. Nu. Então, mas a Lê tem uma coisa muito legal que é também reconhecer isso na gente. Você vai decidir falar na hora que você entender que antes de ser uma necessidade do outro, é uma necessidade sua de falar para o outro, de considerar, que o outro possa conhecer a sua história e fazer o julgamento que ele puder fazer. Tem muita gente que não vai aguentar assistir esse vídeo e falar de família. Porque nós estamos na pandemia, como a Ana falou, a gente tem a ameaça aí da finitude, da morte. A morte é a perda daquilo que poderia ter sido. E que não vai mais ser. É bem interessante que isso. Não vai mais ser. Não vai mais ser. É um horizonte que se fecha. É interessante essa perspectiva do futuro, né? Porque a gente pensa na pessoa tudo aquilo que ela foi, mas a gente não pensa aquilo que ela poderia ter sido e que não será, né? E como é que eu faço para dizer para aquela pessoa da minha família que ela é importante para mim, se a qualquer momento eu posso perder ela? Ou ela pode me perder e nunca ter ouvido de mim isso. Então, acho que essa é uma pressão, mas, de certa forma, é um aprendizado para a pandemia entender que os relacionamentos eles se formam a partir de tensões. Sem a tensão, não existe o relacionar-se. Né? Então, eu só tenho a agradecer a você o convite, a Ana, de poder refletir sobre isso, porque não tem resposta pronta. Exato. Isso eu acho muito bom também. Apesar de você ser da área psíquica, você é psicóloga, então a gente está falando também dentro do nosso Mas ser universo. Psicólogo, desculpa te cortar, a Ana pode dizer também, você também pode dizer, porque você é psiquiatra, ser psicólogo ou psiquiatra
gera uma expectativa dentro da família. Uhum. Até alguém perceber que você não pode ser terapeuta com ele, que você ali é uma irmã dele, Uhum. e não a psicóloga dele, isso gera um mal-entendido horrível. Gostoso, né? Não é, Ana? É verdade. E brigas homéricas por causa da frase. E você que é psicóloga? Ixi, e eu então, a gente... Você que é psicóloga? Você que... Né? Não é você que é psicóloga? Nossa, na minha casa, então, não tem nem o que falar, né? Para todo lado que você olha é psiquiatra, né? Para cima, para o lado, para baixo, você psiquiatra. Então é curioso também poder falar e afirmar essas coisas quando você sabe que o seu discurso todo está sendo destrinchado, assim. Tipo, embora, por um outro lado, sim e não, né? Porque tem essa questão também, meu pai nunca fez o meu diagnóstico, por exemplo. Isso é uma questão que eu questionei também. Eu falei, pai, você não percebeu que eu tinha TDAH? Ele, TDAH não existe. Eu falo, então entendi agora porque você também não curou o seu TDAH, né? Não foi tratar. E é muito interessante, assim. Aí, voltando para reafirmar o que você estava falando mesmo, né? No fim das contas, a gente talvez nem consiga continuar com o nosso olhar clínico com alguém que é familiar, né? E não é legal, né, Ale? É melhor... Eu acho que a gente não consegue não, isso é curioso, assim, né? Quando é que... E a gente pode puxar já o assunto para a gente falar da nossa próxima conversa, então, que a gente já tinha pensado em falar sobre isso, que é a nossa relação amorosa com as pessoas com quem a gente trabalha, né? Com os nossos pacientes e tudo mais. Então, assim, eu sempre tenho essa questão, eu falo para eles, né, que é muito difícil de você tirar o bonezinho do psiquiatra, porque justamente não é um bonezinho, tá dentro da cabeça, né? E falar assim, agora eu não estou sendo mais e vou ser outra coisa. Não importa, acho que em qualquer momento eu posso estar bêbado, vou estar olhando para alguém pensando ali se tem algum problema acontecendo, alguma coisa, posso ter, sabe assim, qualquer situação. Então é curioso, mas assim, agora uma coisa que é interessante é pensar os nossos afetos dentro da família, eles ofuscam muito mais uma possibilidade de ter um olhar clínico do que o contrário, claro. Né? Então é muito difícil você talvez entender que aquela irritabilidade do seu irmão tá dentro ali de um quadro de uma depressão que talvez você só vai falar, putz, eu não percebi isso quando ele recebeu o diagnóstico, começar um tratamento. E aí você ficou naquele embate tratando aquilo na moralidade e na porrada, né? Dentro da relação afetiva já é conhecida e a gente vai usando os mesmos recursos sempre. Então eu falo isso porque eu já vivi isso, né? De não tolerar os sintomas do meu irmão, e depois ele falar estava deprimido, a minha irmã, o contrário comigo. Quer dizer, essa questão também da gente não conseguir ter a calma do olhar clínico, de estar sempre entremeado desses outros afetos, às vezes positivos, às vezes negativos, que vão fazer com que a gente tenha olhares os mais variados para o sofrimento daquelas pessoas que estão muito próximas da gente também. Isso, eu acho que isso é uma questão, assim. A gente não vem com um sinalzinho de alerta, assim, né? Tipo, isso aqui agora é um sintoma de alguma coisa. Isso vai eclodindo no cotidiano e até você perceber que aquilo aconteceu, você já deu muita porrada em quem estava perto, né? E mesmo porque a gente se reconhece, né, nos familiares, né, nas heranças, nos vínculos, na linhagem, né? A gente se reconhece e isso humaniza muito a gente. Mas você acha que aí vamos falar um pouco dessa questão, justamente porque a gente estava falando da falta do amor, né, nas relações e como elas estão gerando sofrimento agora durante a pandemia também. E aí pensando exatamente essa tensão do reconhecer-se no outro, né, e dos nossos irmãos, os nossos pais, nossos tios serem muito espelhos, né, um do outro. Você acha que é daí que vem os conflitos, assim, é dessa tensão desse reconhecer? Eu acho que o principal conflito é o pertencimento. A gente precisa caber na família. A gente tem que ter um lugar na família. Se a gente não pertencer, toda pessoa que se sente não pertencendo, ela vai te trazer um trabalho. Ela vai te dar uma dor de cabeça, ela vai chiar. E a gente tem que reconhecer todo
e qualquer ser da nossa família como viabilizando a nossa própria vida. Uhum. Que bonito isso. Nossa, é incrível, é maravilhoso. Você está falando Nossa, é quase é curiosa essa imagem, né? É uma coisa de um galho mesmo, de uma raiz, né? Se você tirar uma delas, a árvore vai pender para o outro lado, né? Sim, é uma árvore. É uma Uhum. árvore. Não é à toa que a gente fala da árvore genealógica. É uma árvore. Uhum. E é muito bonito a hora que você se permite sentir o prazer de pertencer e a dor de pertencer. Não tem jeito, é a delícia de ser o que é mesmo. Eu costumo fazer alguns vídeos na minha família e todo o processo de feitura do vídeo é muito dolorido para mim. Eu revejo fotos, vídeos, filmes, imagens, histórias, mas eu não abro mão desse sofrimento, porque eu ganho tanto. É um prazer reconstruir e oferecer para o homenageado o melhor dele. Por que ele está nessa família? Para que ele está? Eu acho assim, que família é a melhor coisa do mundo. Embora todo o estresse, toda a dificuldade, os caminhos que cada um leva, o que você falou do tempo, né? Tem um livro, a Ana conhece, do poeta, do Arruda. Você conhece ali o Arruda? Uhum. E ele tem um livro que chama As Menores Distâncias Podem Levar uma Vida. E essa história do tempo, você, puxa, mas eu levei 40 anos para acontecer isso. Mas quem falou para você que você vai fazer muito mais do que isso nessa vida? Exato. E quem disse que eu não estou deixando de ver alguma coisa que eu estou deixando de fazer agora, e quando eu tiver 60 eu falar, nossa, esperei até 60 para acontecer, eu estou totalmente cego para ela hoje, né? A gente nunca vê inteiro, a gente só vê uma parte. Exatamente. Deve ter, obviamente tem algum buraco, algum ponto cego aqui que eu não estou enxergando, né? Mas vamos que vamos. Mas é muito incrível isso também, né? Porque isso também vai trazendo para um lugar de humildade, que é falar, nossa, eu precisei de 40 anos para poder fazer isso, caramba. E aí vai tirando a gente dos nossos pedestais de achar que assim, eu já estou ótimo, eu já estou crescido, eu já estou maduro e tal. Tá falando, tá nada, desce daí, fica aqui, ó. E sou eu mesmo falando para mim, não precisa de outra pessoa falando, sabe? Assim, tipo, desce. Então isso é muito incrível, né? Essa coisa. E eu tenho uma questão, você estava falando dessa história da distância, né? A menor distância pode levar uma vida, que maravilha isso, né? O Heidegger fala bastante disso, né? Aquilo que é o mais óbvio, o mais evidente, é o mais difícil da gente alcançar, né? E eu estava pensando isso de uma maneira muito concreta esses tempos, assim. Justamente desse convívio com os meus sobrinhos, eu não canso de falar para ele que eu os amo. Assim, eu digo todos os dias, mas várias vezes por dia. E às vezes a minha sobrinha tá assim, eu tô brava com você, porque você me dá muita bronca. Aí eu venho, abraço e falo assim, Dodó, eu te dou uma bronca porque você tá fazendo isso que tá atrapalhando isso, aquilo outro. Não vou tirar a razão da bronca, mas não duvido que eu te amo demais. E é muito legal porque ela já tem 7 anos e nem se defendeu ao máximo. Mas acho que ela é muito segura desse amor, então ela pode afirmar assim, tipo, você tá me cansando, você tá falando assim, assado e tal, não sei o quê. É incrível. E meu sobrinho também. Muito fofinho, assim, 5 anos, todo valente, assim, ele vem me abraçar, eu te amo, vem cá me dar um abraço bem gostoso, é uma delícia, né, eu me derreto. Mas, assim, o que eu quero falar dessa coisa fofa, assim, deliciosa de criança e tal, apesar desse amor, eu vejo que, assim, olhar nos olhos é uma coisa que o olho bate e quase foge, né, porque é tão intenso, né, segurar o olhar. E eu tenho visto isso com meus sobrinhos, assim, eu fico olhando para eles, aí eles olham para mim assim, eles veem que eu tô olhando assim, eles tiram rápido o olho, assim, aquele pudor e tudo mais. E às vezes quando eles querem falar alguma coisa, eles vêm olhando no olho já penetrando mesmo, aquela coisa, aquele olhar mais cortante. Mas justamente, quando você falou dessa dificuldade da distância, eu tava pensando dessa distância que é tão curta, né? Os dois olhos. E o quanto é difícil a gente poder chegar nesse lugar de olhar para a pessoa nos olhos e ter calma,
e poder ficar tempo olhando a pessoa nos olhos. É claro que quando a gente é criança, acho que é meio avassalador mesmo, né? Então, eu vejo, claro, eu lembro de quando eu era criança e algum adulto me olhava nos olhos e eu falava, nossa, desce até baixo o olho, assim. Eu vejo agora eu vivendo isso com eles, assim, e pensando, olha que coisa bonita, né? E aí, em relação a essa questão de olhar nos olhos, isso é uma coisa muito curiosa, porque eu acho mais fácil ter uma conversa com os meus próximos e os meus pais, meus irmãos, meus primos, as pessoas que eu tenho para mim, assim, muito próximas de mim, olhando para uma fogueira, por exemplo. Você está olhando para um terceiro ponto. E eu acho muito mais fácil conversar com o paciente olhando nos olhos. Eu acho muito curioso isso, assim. O que fica desnudado no olhar quando eu estou como profissional, que se eu encaro a pessoa, tá tudo bem, eu estou com alguma proteção, algum contorno que faz com que eu mantenha esse olhar sustentado. E quando eu estou com a minha família, os olhares eles cruzam e é tão rápido, é tão intenso aquilo, assim, que logo você faz assim, né? Tipo, aquele olhar de respeito pelo pai e mãe, será que é isso? Aí você olha assim e fala, nossa, olhei, né? Ufa. É interessante, né? E acho curioso, assim. E é interessante ficar experimentando isso no cotidiano e sentindo justamente essa dificuldade, né? Esse amor parece que a hora que ele bate é uma faísca tão grande, né? Que a gente dá conta da inteireza da pessoa, porque para mim parece que nessa hora é a hora que a pessoa afirma, assim, com todo o brilho, né? Estou existindo aqui diante de você. E eu acho tão fascinante, eu acho que é mais ou menos isso que deve acontecer do outro lado, não sei. Mas os olhares aí, depois eles procuram alguma outra coisa, falam assim, uau, né? Eu acho que a diferença, né, entre ser olhado por um paciente e olhado por um familiar é que a gente é visto pelo familiar. A gente é visto assim no sentido mais profundo, né? A gente é enxergado pelo familiar. Ele sabe minimamente quem a gente é. Enquanto que o paciente, ele não sabe necessariamente quem somos nós. Uhum. Né? E o contrário também. E como que você olha, então, eu queria que você falasse também disso, assim, de você como profissional olhando para essa pessoa. Como que você vê essa Eu visão, acho, assim? então, eu acho que quando eu olho para um paciente, eu estou olhando para um mistério, né? Toda pessoa é um mistério. Acho que, na verdade, para qualquer pessoa eu estou olhando para um mistério. Mas quando eu olho para o paciente, ele é mesmo um mistério, né? Agora, quando eu olho para o familiar, ele é um mistério misturado de expectativa, misturado de uma imagem que eu tenha, né? Que eu tenho sobre esse familiar. Ele é uma mistura de projeções nossas, né? Então, acho que tem isso, esse olhar que é um pouquinho diferente, né? Do profissional e do pro paciente e pro familiar, Eu né? queria... Mas Fala. então, eu acho que é isso. Cada pessoa é aquela história, né? Que cada pessoa é um universo, né? E é um universo muito desconhecido. Cada pessoa é um universo um pouco ou mais desconhecido, sabe? Uhum. Nesse sentido, acho que o paciente que senta na nossa frente, a gente também tem, às vezes, a falsa impressão de conhecermos, mas eu acho que a gente não consegue conhecer as pessoas profundamente, assim, de uma forma a fechar uma gestalt, sabe? Uhum, claro. Todo mundo é desconhecido em certo nível, assim como nós, em relação a nós mesmos, temos essa zona cinzenta, né? Uhum. Só para a gente traduzir a palavra Gestalt, Aninha, para quem não, que de repente vira o vídeo aí e não souber o que significa, quem não é do mundo psi, né? Você quer trazer alguma coisa? Acho que Gestalt é essa primeira impressão, né? Interesse, a Essa interesse, essa totalidade, né? totalidade, né? Isso. Só para as pessoas falarem assim, nossa, ela falou uma palavra estranha agora, assim. E Uhum. então eu queria aproveitar a tua fala, Ana, que você falou dessa questão do mistério. É muito interessante mesmo isso, né? Porque a gente tem que o acolhimento mais delicado, ele se dá quando a gente entende que aquela pessoa que está diante de nós é um mistério. Porque se a gente vai com uma questão de que eu posso desnudar e decifrá-la muito rapidamente, não há um encontro, né?
Tem alguma outra coisa. Não, um encontro no sentido, há um encontro, mas ele não é esse encontro que pede uma decifração, né? E aí, eu estava falando agora há pouco, bom, a gente tocou no assunto, vamos entrar, já entramos. Essa questão do amor na relação de trabalho, e que para mim, eu estava comentando com vocês antes da gente gravar, né? Amor para mim é uma coisa muito simples, é um movimento de junção, é isso daqui. Isso aqui é essa disjunção, é o desamor, isso aqui é o amor. Então, quando eu estou dizendo que tem que acontecer um encontro, você tem que entender que aquela outra pessoa que está ali é um mistério tanto quanto você é, e vocês vão se encontrar e, a partir desse encontro, fazer alguma coisa acontecer. E que esse processo seja o processo de cuidado, o processo terapêutico e tal. Então, muito se fala, né, não da nossa linha, mas em outras linhas, sobre essa questão de transferência, como se fosse uma espécie de tradução dessa relação afetiva específica e tudo mais. Mas eu não sei se a gente precisa inventar nome novo, na verdade, para falar disso. Eu acho que o nome antigo é amor, e está tudo bem. E isso não quer dizer amor romântico, amor sexual, amor que você vai ter que cumprir com um casamento. Não é isso. É um amor humano, esse amor da humanidade, reconhecer que o outro é tão humano quanto você, e que você vai estar nessa predisposição amorosa de encontrar aquela pessoa numa lida amorosa com ela, para que ela possa ser decifrada justamente. Então, é uma coisa muito curiosa. Eu me vi, assim, e essa pandemia deixou isso para mim evidente de um jeito escancarado, assim. Tá vendo? Me emociono com falar disso. Mas eu acho muito interessante mesmo. Isso é uma força. Se não fosse uma força, eu não estaria assim. Eu percebi que eu amo meus pacientes. É uma coisa muito curiosa. E, bom, eu ia falando assim. Caramba, achei que eu não fosse me emocionar falar disso. Mas é muito interessante notar, assim, por exemplo, eu vejo toda essa dedicação, de repente me vi compelido a fazer filmes, a instruir as pessoas, a falar com elas, a mandar receita de comida e tal lá. E alguns pacientes meus me responderam de um jeito muito amoroso, afetuoso, reconhecendo assim, pô, que legal, doutor, que você faz essas coisas, que pessoa muito bacana que você é e tudo mais, porque a gente entende, né, uma coisa muito amorosa nesse sentido. E é muito interessante pensar, pô, ela nomeou antes de mim, né? Será que eu estava reconhecendo? Eu estava vendo essa dedicação, assim, e poder reconhecer e assumir que é um gesto amoroso também é libertador para mim, assim. E de entender, assim, quem são essas pessoas na minha vida, né? Porque, no fim das contas, o meu encontro com elas faz eu ser, a maior parte do tempo, a pessoa que eu sou, psiquiatra, que eu anuncio, né? Eu sou um psiquiatra. Eu preciso dessas pessoas para ser psiquiatra. Não há uma psiquiatria desinserida das pessoas que eu estou cuidando. Não existe essa figura pura, isenta desse encontro. Então, é muito interessante porque, de um certo modo, é um amor que é um reflexo também. É um amor pela pessoa que eu me tornei. Isso é um agradecimento, não acho que não é um embevecimento isso. Por causa desses encontros. Porque essas pessoas estão ali. E porque eu me transformei na pessoa que me transformei por causa do encontro com elas. Me transformei. Que veio me transformando, né? Acho que a gente sempre né? A gente nunca vai parar de se transformar. E cada paciente novo te provoca uma coisa nova, te faz pensar uma coisa nova, te faz abrir o olho para uma coisa que você não estava vendo e fala, putz, como é que eu deixei de perceber isso? E ajuda você a rever os outros casos. Então, as pessoas vão também me ajudando a desdobrar o mundo que eu sou. Né? Você falou de universo, eu gosto de falar mundo, Ana. Cada um é um mundo, né? Eu gosto de falar assim, mas cada um é um universo, cada um é um cosmos mesmo, cada um é uma ordem, uma organização, né? Então, encontrar essas pessoas e estar numa relação amorosa, cuidadosa com elas, ela oferece essa dupla transformação constante, né? Que eu acho que, no fim das contas, esse encontro continua me moldando e passa a moldar a pessoa naquele modo a partir daquele momento que esse encontro se deu. E isso tem o tempo da terapia e toda essa coisa que vai acontecendo, que é uma transformação mútua, assim. E isso que é interessante, aí, voltando para essa temática sua que você trouxe, Bia, da habilidade para o amor. Então, o que é essa habilidade para esse encontro amoroso? E que pode funcionar e pode não funcionar, pode ser um desastre às vezes, né? Do modo como você está ali com a pessoa, vocês capotam. E então, essa pandemia também me revelou, no meu caso, não só do sentido do amor familiar, mas desse amor que, inclusive, é do âmbito do meu trabalho, do amor à minha atividade, do amor às pessoas com quem eu lido,
e que vão se refletindo exatamente nessa questão, essa oferta, né? Quando você fala que a comida é esse primeiro gesto amoroso, nossa, emocionado. Não sei se eu preciso falar mais nada. É isso, né? É isso que o amor provoca. Ele provoca a gente fica emocionada ao falar do amor, né? É lindo, é lindo. É um tema muito grandioso, assim. Eu até não me senti muito capaz de falar sozinha desse tema aqui, né? E acho que a gente é eterno aprendiz de como amar, de como amar principalmente. Acho que o meu maior medo, assim, na vida é não ter amado, assim, o tanto que eu poderia ter amado, sabe? Porque eu acho que o amor engrandece a nossa existência, né? O amor faz com que as coisas tenham sentido, né? Façam sentido, né? Então, o meu maior medo na vida é não ter amado, não ter amado o suficiente que eu poderia ter amado, por exemplo, né? Por isso que acho que o amor é um dos temas mais tratados por nós, assim, enquanto profissionais, né? E também é a causa de muitas doenças, né? De muitas loucuras, assim, porque o amor é um tema talvez central na existência humana, né? Exato, eu acho que talvez, eu diria que se a gente entende que o amor é esse movimento de junção, a gente pode entender isso até no nível molecular, sei lá, tudo que se agrega e constitui, a gente pode chamar de amor. Então, eu vou muito por essa linha, assim, para mim tem isso que eu acho incrível, que para mim tem uma coisa que é super simples, que é isso, e que não porque é simples desse jeito, que deixa de ter ecos complexos, vamos dizer assim, nessas emoções que a gente vive e tudo mais, mas assim, no fim das contas, é sempre a reverberação de uma certa alegria e um regozijo de que a união existe, sabe, que as pessoas se encontram, as coisas acontecem, as coisas ressoam, reverberam. Então, essas ressonâncias, né, essas consonâncias, elas vão, pode ser dissonante também, né? O encontro ele pode ser muito dissonante, inclusive. Mas acho que a minha emoção agora é uma celebração de quando isso é consonante. E isso me faz pensar, inclusive, assim, no modo como eu recebo meus pacientes no meu consultório. Que eu estava pensando esses dias aqui também, durante a pandemia, se a gente começa a pensar em tantos detalhes, assim, porque exatamente eu não posso mais receber as pessoas, porque agora eu vejo as pessoas pelo computador. Então não tem mais aquela aproximação de que você vê a pessoa andando, você vê a pessoa chegando, você vê o cheiro da pessoa, você vê se está descabelada, se não está descabelada. Então, eu comecei a tentar pensar nesse percurso do que significa ver a pessoa chegando para mim pela primeira vez e que, de um certo modo, pensando assim, eu vejo isso agora, isso fica muito evidente para mim, é um apaixonar-se, assim, sabe? Ela tem assim, ela anda assado, ela faz isso, ela faz aquilo, outro, você começa a desenhar a pessoa se apaixonando por ela. É uma paixão muito específica, é uma paixão muito própria do nosso trabalho, mas e aí a gente vai dizendo e fala assim, cara, que curioso. É sempre, como a gente fala, já garimpando, né, tudo que é o diamante ali na pessoa, tudo que é o brilhante, tudo que é o reluzente e tal, e também reconhecendo toda a crosta e a sujeira e tudo mais que tem em volta, claro, mas tem uma coisa, e acho que tem muito a ver com esse mistério, Ana, porque é essa coisa assim de, eu sei que eu vou encontrar um monte de preciosidades ali, então assim, poxa, chega aqui. Tem uma coisa muito... E isso isso é uma coisa que eu celebro há muito tempo, assim, eu gosto muito de falar sobre isso, que o nosso trabalho, né, acho que eu falo de nós três aqui, porque nós somos o Mundo Psi, ele tem ele é de um privilégio, apesar de ser muito doloroso, né, não acho que seja um trabalho nada fácil, de jeito nenhum, é um trabalho muito duro, só que é um trabalho que tem uma recompensa que eu acho que é de uma preciosidade enorme, porque a gente acompanha as pessoas poetizando-se a si mesmas. A gente acompanha as pessoas fazendo poesia de si. É isso. Não, e eu amo isso. Eu acho incrível poder ouvir a poesia dos outros. E eu tenho uma... Desculpa, agora eu vou falar, já estou chorando, com paciência. Eu tenho um prazer em poder... eu gosto muito de tentar cultivar isso nas pessoas, eu gosto sempre de falar para eles, assim,
você percebeu o que você está falando agora? Aí às vezes eu provoco a pessoa, você já pensou em escrever? Você faz alguma coisa para se expressar e tudo mais? Porque as pessoas às vezes nem se dão conta do quanto de poesia elas deixam escapar, né? Aquela música do Chico, né? Que a pessoa vai derramando poesia no chão assim. E eu acho que perdão, mas os pacientes psiquiátricos, né? Esse nome aí que a gente pode pôr fantasia em cima das pessoas, eles talvez o poetizar seja o motor com que eles consigam sair daquela situação em que eles se encontravam. Assim. Então a gente fica nessa precisão que é de uma preciosidade enorme. E é muito curioso porque... Desculpa. É engraçado, né? Como as pessoas podem querer menosprezar essas pessoas, as que sofrem. E tem uma riqueza ali que é enorme. Isso, por exemplo, assim, eu sempre falei isso. Não sei se eu já cheguei a comentar isso com você, Ana, mas depois que eu comecei a trabalhar como psiquiatra, eu fui muito menos ao teatro. Era uma coisa que eu fazia muito, eu fazia teatro na faculdade. E eu gostava muito, eu tenho uma coleção aqui de entradas de bilhetes de teatro que eu fui na minha vida, é um negócio assim, pesa uns 5 quilos. E depois que eu comecei a estudar psiquiatria, eu fui muito menos. Eu sempre tive consciência de que é porque eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Porque eu comecei a sentir que a representação ela não me dizia mais respeito. Eu não queria mais ver pessoas contando a história de quem já sofreu, porque eu ouvindo a história das pessoas sofrendo, as tragédias, os dramas, todas as tragédias gregas, elas acontecem na nossa vida ali. A gente pega todas essas pecinhas de quebra-cabeça e encaixa nas nossas vidas. Então, eu não achava mais tão legítimo. É curioso isso. E eu amo teatro. Mas talvez tenha uma questão a ver com o teatro, como ele é feito, tudo mais, bom, não sei, mas eu não tinha mais tanto prazer, porque para mim o mais precioso era poder estar ali perto daquelas pessoas e ouvir da vida ali, assim, crua mesmo, a vida ela mesma, com todos os maus cheiros, com todos os defeitos, com todos os frangalhos ali que a gente pode apresentar. Então tem essa, eu acho que eu também amo na minha profissão isso que as pessoas oferecem, essa preciosidade assim desse encontro. Aí eu já estou falando de como eu quero agradecer o que elas trazem para mim. Quanta coisa, né, bonita. Quanta coisa linda. Eu acho que é um tipo de amor, sim. Atender pessoas e ouvir suas histórias de vida incríveis. E é um processo de construção de vínculo, né? Então, claro que é amor. Claro que é amor. Você saber, a pessoa vem para o seu consultório sabendo que você está esperando ela, que o horário é dela. Né? E você sabe que tem alguém esperando você. Você corre para atender aquela pessoa. Então, é o que você está falando do pertencimento, né? É um vínculo muito forte e é um tipo de amor tão grande que você se propõe a se desfazer naquele momento de qualquer tipo de preconceito ou julgamento para simpatizar, empatizar com aquela pessoa, entrar no mundo dela para tentar dar o melhor, a sua melhor versão ali naquele momento. Então, o fato de alguém confiar na gente tem uma força muito forte. Gera uma gratidão imensa, né? É um trabalho muito prazeroso. E justamente ele retroalimenta, né? Isso que você está falando. Ele retroalimenta. Né? Exatamente. É um doar Agora, e um receber ao mesmo tempo, né? É uma legal, troca, né? É a tal da troca. É muito difícil de definir o amor mesmo, né? O Zé Cabaleiro que fala, amo você
numa música. Amo você, seja lá o que isso quer dizer, né? E eu acho que a questão do amor pelo paciente, né? Aquele momento da terapia é um momento que ele sabe que ele é único no mundo, né? Que a história dele está sendo testemunhada, está sendo ouvida com todas as forças que o terapeuta tenha, né? E que eles saibam aí, a partir desse vídeo e de outras falas de outros terapeutas, que o terapeuta quer do paciente muitas vezes é o melhor para ele, o que for melhor para ele, né? Que o que for melhor para ele, não no sentido de a gente traçar um destino, não existe isso, a gente não traça destino, a gente não, né? Mas o que for melhor, o que for mais autêntico no paciente, assim, tem um amor muito forte mesmo do terapeuta pelo paciente, né? A gente quer o melhor para ele, não importa que melhor seja esse, né? A gente quer ver ele melhorar, quer ver, talvez, esse paciente, não sei, viver a vida de uma forma mais própria, né? De forma mais autêntica, né? Então, é um amor muito profundo mesmo, que eu sinto e que eu sei que vocês sentem pelos pacientes, né? É profundo, é muito forte. E é muito peculiar, né? Porque é um amor muito diferente de outros amores que a gente sente, né? Muito diferente. A gente se empresta muito, a gente se esquece da gente quando a gente está atendendo, né? Esquece completamente da gente. A gente desaparece para o outro brilhar ali, seja lá qual fala ele tiver que fazer. Uma fala de dor, uma fala de alegria, uma fala de tristeza, mas a gente esquece completamente de quem nós somos para que o outro exista, né? E a gente se empresta completamente também, né? Para que isso aconteça, para que essa relação aconteça. Fala, Bia. A Bia se Não, é incrível, né? Porque é muito rico tudo isso. Não, eu estava aqui pensando, nossa, está aberta a polêmica, né? Vamos Amor lá. pelo paciente. Exatamente, mas não, eu acho ótimo poder falar nesses termos, porque eu acho que a gente não precisa ficar usando meias palavras, a transferência, lá, 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 e porque esse amor simples da junção e da reunião e da confiança, principalmente, acho que essa coisa da confiança para mim é um dos sobrenomes do amor, ou um dos codinomes até, ou um dos nomes talvez mesmo. Eu acho que tudo bem, não tem nada de amor no sentido, nossa, vou escrever uma cartinha romântica, ou que se confunda com relação sexual, não é isso, é uma outra coisa. Mas essa outra coisa, ela merece ser alçada ao lugar dela. Ela não é uma relação qualquer, ela é uma relação amorosa, ela é uma relação afetiva. E porque ela é uma relação de cuidado, porque ela é uma relação de encaminhamento para o desvelamento desse mistério que é cada um. Então, isso não tem final feliz no sentido de, quanto mais eu conhecer o meu paciente conhecer a mim, nossa, nós vamos casar no fim. Não, a vida não é essa mesmo. Assim. Amar alguém não significa ficar no final da história com ela. Amar alguém significa estar acompanhando aquela pessoa no processo em que ela é quem ela é, você é quem você é, e aquilo faz reluzir isso que é o próprio terapêutico. É aquilo que vai ser salutar tanto para você quanto para a pessoa, que no fim é a liberdade. Então, sim, porque o trabalho todo Perdão. é voltado para que esse paciente se encontre com ele mesmo, né? Que ele possa ser, se apropriar de sua singularidade, né? Talvez até como bonito isso. Se a gente fosse pensar numa economia dessa relação, que eu não gosto, porque acho que esse é o pensamento muito freudiano, muito nessa lógica da transferência, mas é quase como se ele precisasse tomar emprestado o nosso amor por ele para recriar esse laço por ele mesmo e poder, a partir daí, rebrotar, né? Tem gente que pensa nisso, assim, né? Nesse sentido. É que eu não acho que seja um comércio, né?
Mas acho que tem uma... É porque eu não vejo o benefício só do lado de quem está sendo curado. Eu acho que nós estamos nos curando constantemente nesse sentido também. Então tem um devolver, né? Nesse sentido que eu falo que é... E acho que a minha emoção tem a ver com esse agradecimento, no fim das contas, né? E é muito difícil de mencionar isso, né? Porque não tem um momento em que nós estamos prontos e que todas essas situações que acontecem, elas só vão ser satélites desse nosso grande núcleo que já está formado. Eu acho que a gente vai sempre incorporando essas coisas. A gente não para de se transformar mesmo. Nós somos todos trans. Para me apropriar da frase que eu ouvi de uma trans, que ela falou isso para mim, mas ela me autorizou a repetir essa frase. Então, somos todos trans. Estamos todos constantemente, e ainda bem. Né? E a pandemia, ela está nos forçando a nos transformar, justamente a assumir o trans que nós somos. Né? Saímos desse lugar que nós não amávamos, que a gente se sentia estrangeiro e intruso e desse mundo que também não nos pertencia, e fala, não, eu quero outra coisa. E essa outra coisa agora tem a ver com um outro modo de estar na vida, porque eu não quero que a mudança venha pronta. Eu não quero que esse novo mundo, depois dessa pandemia, seja um mundo que todas as pessoas vão puramente, simplesmente, como um passo de mágica, estar amando, estar se relacionando. Não, a gente vai ter que construir essas relações afetivas, amorosas, essa rede toda que era muito esgarçada, ou eu diria inexistente no mundo anterior. E que eu acho que o que essa situação está permitindo agora é a gente capilarizar as nossas presenças por conta da internet, essa linda, assim, e a gente conseguir alcançar e criar essa trama, esse tecido, que é o que a gente está fazendo. O nosso discurso aqui agora, ele é um fiapo desse, é um fiozinho dessa trama toda, que vai se tecer como como eu posso dizer, o substrato do novo mundo. Por isso que eu acho super importante isso que a gente faz. Assim, essa conversa espontânea, essa questão de falar o que a gente sente, de deixar os afetos aparecerem, é nesse sentido que nos primeiros vídeos que eu falei assim, eu não quero ficar prescrevendo para vocês, meus pacientes, as coisas e tal lá. Eu quero ser o exemplo disso. Eu quero ser eu me libertando nesse momento, talvez servir como, olha o que está acontecendo com ele, não olha o que ele está fazendo. Porque não tem um domínio meu nesse sentido. Não é assim, eu estou controlando o que está acontecendo. Eu estou deixando acontecer. E entendendo que esse processo tem um otimismo me influenciando nisso, que é assim, eu sei que toda essa transformação vai fazer alguma coisa muito legal comigo, eu não sei o que é, mas eu vou me entregar. E eu sinto que essas coisas muito legais estão acontecendo. Esses encontros, essas faíscas, elas estão virando incêndios, elas estão se propagando, elas estão se tecendo. Então, e eu acho que esse é o material que o futuro vai precisar para se estabelecer em bases mais generosas, vamos dizer assim. Porque eu acho que essa espontaneidade ela não é talhada ela não tem um propósito assim, vou falar assim porque eu quero atingir aquilo outro. Então eu tenho para mim que a eclosão dessas verdades, e acho que o que está acontecendo aqui entre nós três conversando está acontecendo em milhares, milhões de lugares no mundo, porque as pessoas estão precisando desses encontros e registrar isso e deixar isso como um diário dessa guerra que a gente está vivendo, para que no futuro a gente possa olhar e falar, olha a transformação que a gente viveu. E olha como foi importante tudo isso ter acontecido para que essa transformação se passasse nesse jeito. Eu acho revolucionário, sinceramente, isso. Eu acho sair desse lugar calmo e estabelecido onde nós nos encontrávamos e falar, cara, não, vamos escancarar tudo para todo mundo. Eu queria te agradecer seu amor pelo seu sobrinho, seu amor pelos tios. Gente, é muito bom. Fala. Ser tia, ser tio, é um amor diferente, né? Sim. É um amor muito bonito, assim. É uma delícia. Eu amo. Pessoal, eu tenho um sobrinho de 40 anos Uau. E de 3 anos de idade. Nossa, que maravilha. Essa faixa de idade. Que ótimo. Tenho 9 sobrinhos. Maravilha. Pessoal, foi um super prazer. Eu tô vendo que já deu 1h30 de vídeo. O vídeo tá ótimo. Eu falei para vocês. Nossa. Se deixar, a gente vai que vai. Prosear não é o problema. Só que aí depois o vídeo fica muito longo. E eu queria super agradecer, Bia,
sua participação. Eu estava falando antes de você entrar no vídeo, que eu falei assim, eu não quero chamar a Bia de convidada, porque eu não acho que seja assim, eu, a Ana e agora convidados, como se nós estivéssemos num programa. Acho que é uma coisa muito orgânica mesmo, que eu quero que assim, eu tenho sentido que pode acontecer, né? Então, de repente tem a Ana, de repente tem você, de repente você vai chamar outra pessoa, que vai chamar outra pessoa, e talvez a gente crie uma rede também nisso, de prosear, né? De poder falar da vida, assuntar, e principalmente sobre essa questão do amor, e entre outras questões que podem assim, aparecer sem dúvida. Então já fica assim, mais do que convidada em raiz aqui, né? Tipo, a casa também é sua. Então eu queria agradecer super o aceite a essa proposta de vir conversar aqui conosco. E você também, Ana, super obrigado de estar aqui de novo hoje e permitir Foi um essa conversa. prazer. Eu sabia que essa conversa ia ser linda de novo, porque você tem essa liberdade da espontaneidade, assim, isso é muito bom. Isso ajuda a gente também a se soltar, sem dúvida. Você quer terminar também alguma fala, Aninha? Quer ele falar alguma coisa? Gente, obrigada, né? Obrigada da oportunidade de compreender melhor esse tema que é o amor, né? Eu estou aqui como entrevistada, amiga, Entrevistadora. né? Entrevistadora, mas também como aprendiz, né? Eu acho que a gente é aprendiz do amor, né? Tá sempre aprendendo como amar, como realizar isso na vida, né? É realmente algo que a Bia tinha dito como uma habilidade que a gente vai desenvolvendo, né? E sim, sempre tem mais para amar, sempre tem mais. Nossa, que bom. É assumir, né? Eu acho que o amor, quando a gente o assume, ele emerge na hora. É incrível, né? Parece que você fura uma bolha, ele vem assim, né? Você fala, eu te amo. Blaf. Eu acho um exercício incrível olhar para as É pessoas e só o pensar. começo, né? É só o começo, dizer eu te amo, é só o começo. Só o começo, maravilhoso. Eu também agradeço muito, Alê. Uhum. Obrigada mesmo, viu, Ana? Imagina! Deixa eu te falar uma coisa, que você fala muito de amar, né? De não amar na vida. E eu acho que você é o amor, Ana. Que linda! Mesmo, viu? Que bom. Não se preocupa, porque você é o amor, sabe? Às vezes tem aquela história do peixe, né? Que o peixe é o último a saber da água. Às vezes a gente está tão envolvido, lembra? Eu acho que eu falei isso para você outro dia. A gente está tão envolvido que a gente não percebe, né? Gente, a sabedoria, isso é Heidegger, tá? Só para o pessoal que tem medo do Heidegger, ele fala, né? A primeira coisa é a mais difícil da gente ver, né? A mais próxima. É exatamente isso. O peixe é o último a saber da água. É isso. Maravilha, pessoal. Super boa noite para vocês. Foi um prazer enorme e espero a gente se encontrar logo logo. Igualmente. Beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.